Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, Tolima e São Paulo é hoje, pró-escalação, aos últimos tricor e também mercado da bola. Então, vambora pro vídeo. Neste meio de semana, e o São Paulo entra em campo. E os números do São Paulo e do seu adversário, o Tolima, em 2023. Para o Tolima, são 20 jogos, 6 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, o aproveitamento de 42%. E o São Paulo, nos mesmos 20 jogos, venceu 11, empatou 5 e perdeu 4, 63% de aproveitamento. E o nosso Edu Afonso chegando ao Sport Center com mais informações deste São Paulo que enfrenta o Tolima fora de casa sul-americana. Beijo, Edu. Vamos lembrar, Glaucia, que o São Paulo é líder da competição no seu grupo. 2 vitórias. Uma ainda com Rogério Ceni na Argentina 2-0 e a última contra o Puerto Cabello também com Rogério Ceni, só que foi a despedida do técnico, ele foi demitido no dia seguinte. O time não jogou bem naquela ocasião no Morumbi, achou os 2 gols bem no finalzinho da partida. Bem, com 6 pontos, o Tolima com 3, São Paulo precisa de um empate apenas para garantir a manutenção da liderança do grupo. Se vencer, voltar com 9 pontos da Colômbia, fica numa situação muito confortável para os 3 jogos seguintes para se qualificar à próxima fase como primeiro colocado sem depender da repescagem, como segundo colocado contra quem vier da Libertadores. Dorival Júnior levou o time direto de Coritiba após o empate contra o Coxa pelo Brasileirão para Bogotá. Tem dúvidas, a equipe treinou esta manhã no CT de treinamentos da seleção colombiana e os principais pontos de interrogação do técnico estão na lateral direita, na volância e no ataque. E aí eu vou explicar cada situação. Na lateral direita, o Ray Ramos foi mal contra o Coritiba, foi substituído. O Rafinha entrou melhor, pode ser o titular amanhã contra o Tolima. No meio de campo, a mesma situação. Luan não fez um bom primeiro tempo no Couto Pereira, foi substituído. Só que o São Paulo estava perdendo. E o Dorival mexeu na formatação tática, colocou mais um meia. Agora ele pode dar uma oportunidade, a primeira desde que ele chegou, para o Mendes ser titular. Mendes que era incontestável com o Rogério Ceni, mas que não jogou ainda com o Dorival. No ataque, a grande dúvida. Com Caleri fora, com Dengue, quem será o companheiro de Luciano? Marcos Paulo, que se recuperou principalmente após a saída de Rogério Ceni, fez 2 gols em 2 partidas do Brasileiro. Wellington Rato ou Erisson, que finalmente está recuperado de lesão, não ficou no banco no Paraná, mas está à disposição para o jogo contra o Tolima. Todas estas dúvidas serão resolvidas momentos antes da partida. Um provável São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, poupado no Paraná, volta para formar a dupla com Beraldo e Caio Paulista. Luan ou Mendes, Rodrigo Nestor, Pablo Maia e Michel Araújo, que também só entrou no segundo tempo no final de semana, Luciano, Marcos Paulo ou Erisson ou Wellington Rato. O jogo São Paulo e Tolima será nesta terça-feira, às 7 da noite, com transmissão dos canais ESPN. Pra ter aula, sabe com quem de etiqueta? Dorival Júnior, Arnaldo. Dorival Júnior, nunca falou um palavrão na vida, nem quando jogador. Dorival foi com o seu tricolor e continua invicto lá no Couto Pereira, empatou 1-1 com o Coxa desesperado, né? Foi pra cima com tudo, aquele começo de jogo pode ter custado a partida depois pro São Paulo? Uma eventual vitória que poderia ter conquistado, Arnaldo? Bom, botar pingos nos is, né? Se era para ter um vencedor, era o Coritiba. O Dorival tem tudo isso que você falou. Ele é o anticrise, é o cara que coloca a água na fervura. E isso era primordial para o momento que o São Paulo vive. Ponto. O que ele fez de estratégia para o jogo com o Coritiba foi completamente equivocado. Foi riscar e rasgar as 2 boas partidas que ele fez desde o início, contra o América e contra o Ituano. A ideia de ter no meio de campo o controle do jogo. Tudo que tinha dado certo em Itu, ele rasga. Ele coloca 2 volantes em vez... E assim, o meio de campo ele foi idêntico ao da estreia contra o América. Luan, Pablo Maia e Nestor. Porém, cada um jogando numa posição ou sem posição completamente equivocada em relação ao jogo do América. Com o América foi Luan, volante na frente da zaga, Pablo Maia na direita, Nestor na esquerda. Os chamaram tripé. Contra o Ituano, foi tripé de novo. Pablo Maia central, Gabriel Neves na direita, Nestor na esquerda. Aliás, Gabriel Neves tinha jogado muito bem. Melhor partida dele no São Paulo. Contra o Coritiba, desesperado, ele resolve só colocar lado a lado. Lembra do Massini? Lado a lado. Luan e Pablo Maia com o Nestor de costas lá na linha de frente. Com 2 pontas abertos.
O Pablo Maia estava até mais pela esquerda. Pela esquerda, lado a lado. Luan na direita e Pablo Maia. Sem o volante central, sem o triângulo. O São Paulo foi engolido pelo Coritiba no começo do jogo. Não achou a bola. Tomou o gol de lateral, porque o volante não sabia a quem marcar. E só não perdeu o jogo porque o Aleph Manga perdeu 1000 oportunidades. E o Rafael fez uma boa partida de novo. Mas depois o São Paulo tomou o controle do jogo. E o Coritiba no contra-ataque. Vem cá, Maurício. Então, você está jogando contra o time mais fragilizado do campeonato. A torcida do Coritiba foi protestando contra o Antônio Carlos. Óbvio que o Coritiba ia se fechar para jogar no erro. O São Paulo tomou o controle do jogo porque o Aleph Manga perdeu cara a cara com o Rafael no final do fez uma bela defesa. E o time do São Paulo é muito fraco. Tecnicamente, o São Paulo é horroroso. Então, o São Paulo, na estratégia, na minha opinião, evita, de qualquer forma, o gol do adversário, ou ele está ferrado. Mas tem sido recorrente, desde o Rogério, né, tomar gol no começo do jogo. Não vinha sendo mais. O São Paulo tinha tomado gol nas últimas 7 partidas só do Botafogo. Os dois. As outras 6 partidas não foi vazado. É a tal da baliza 0. O time do São Paulo só tem uma virtude, é o meio para trás. Meio para frente sem o Caleri é inacreditavelmente fraco, mas fraco. Cria muito pouco, né? Cria muito pouco. Não tem criação, não tem definição sem o Caleri. O time do São Paulo é horroroso. Isso precisa ficar claro. O time do São Paulo é horroroso tecnicamente. Então o time do São Paulo, é verdade, é um horroroso também? Horroroso. É pior que o Botafogo pra mim. Do meio pra frente é. O ano passado tinha alguns jogadores que davam uns 3 pontos, o Patrick e tal. Sim. O time desse não é horroroso. E foi uma ideia da diretoria do Rogério essa reformulação. O Dorival acho que sabe disso. O jogador que faz alguma coisa um pouco diferente está tendo mais chance que o Marcos Paulo, que é um jogador que tem boa conclusão e uma técnica um pouquinho maior. Tem o drible, tem um pouco de drible. Como diríamos. Mas 3 gols em 3 jogos, curioso. 3 gols em 3 jogos, desde que é isso curioso. Mesmo. Inclusive na última partida do Rogério contra o Puerto Cabello. Mas se for depender do poderio ofensivo para virar jogo, ganhar jogo, não vai dar, porque o time é fraco. É fraco demais. Talvez no meio da janela, no meio do ano na janela, consiga algum jogador, um jogador que seja, que tenha alguma... Porque o time do São Paulo é fraco demais. E só não perdeu em Curitiba, porque o atacante do Curitiba, que é um bom jogador, mas conclui de tudo quanto é jeito, perdeu 3 chances cara a cara com o goleiro. Simples assim. Agora, um outro detalhe que eu acho importante, que difere muito os dois treinadores, além da questão crise, ebulição, o comportamento do time em um campo quando consegue um gol que, por exemplo, leva ao empate. Foi o único empate da rodada, Maurício. Uhum. Quando o São Paulo faz o gol de empate, mesmo com o time, só com jogadores ofensivos praticamente, o São Paulo abraça o empate. O Rafael cai no chão. Satisfeito pela primeira com um vez. pontinho, né? Porque um pontinho vale, meu Deus do céu. Se o São Paulo abraça o empate contra o Botafogo, a partir dos 30 do segundo, não estou falando abraçar o empate desde que começou o jogo, a partir dos 30, 35, quando não deu, você sai com um ponto lá, você está com 5 pontos, invicto, sem dever um ponto fora de casa. Não, o São Paulo foi para cima do Botafogo. O Botafogo, beleza, como fez contra o Flamengo? Pode vir. E ganhou o jogo. Então, empatar num campeonato desse fora de casa faz parte. E o São Paulo do Dorival abraçou o empate, diferentemente do que fazia antes. Por isso o São Paulo perdia muito e empatava pouco. Empatava mais quando jogava em casa e cedia depois de abrir a vantagem à igualdade adversária. Isso vai mudar, porque o treinador tem outras características, tem um outro comportamento e entende mais a circunstância do jogo. Cara, depois que o Aleph Manga perdeu 3 gols, o empate aqui está de bom tamanho. E foi isso que ele fez. O Nestor teve uma jogada, meteu na trave. Em Ibagué está indo todo mundo, porque não tem jogador. Mas talvez o Arboleda também não jogue em Ibagué. A questão é o seguinte, São Paulo joga em Ibagué, bonito, contra o Tolima, viagem absurda. Ainda vai para lá, está em Bogotá agora. Joga contra o Inter em casa no domingo. Depois ele joga contra o Fortaleza em Fortaleza na quinta e o Corinthians na Neoquímica Arena no domingo. Então, e o São Paulo... com o Caleri e Arboleda, ele vai ter que... Como você falou, o Caleri não vai conseguir jogar todo, não vai poder. Ele vai ter que tratar os caras dessa forma. O resto você pode trocar tudo, cara. Aí é tudo a mesma coisa. Mas, se você perde o Arboleda agora ou o Caleri agora... Acho assim, o goleiro, o Arboleda, o Caleri, são jogadores que o São Paulo precisa preservar. Agora, tá indo todo mundo porque não tem quem mandar. Chama o Belete, cara. Bota o Sub-20 pra jogar esse jogo, Arnaldo. Não tem nenhuma justificativa fazer os caras viajarem. A Sul-Americana não é prioridade. A prioridade é a Série A. E são esses 3 jogos aí, cara. Mas Cartola não Olha o tamanho desses 3 jogos. Cartola não tem coragem de fazer isso.
E treinador foi a mesma coisa que o Rogério, né? Sul-americano, o Marcinho falava, o São Paulo ainda com o Rogério colocava os moleques no começo da Sul-Americana. Tá certo. Agora, é que o Sub-20 do São Paulo também tá numa fase... Mas não tem problema, pelo menos os caras não viajam. Ficam pensando, treinando no Internacional, no modelo tático. Sabe qual é a única justificativa para tu botar os titulares? É que cada jogo vale $100 mil, com a crise que o São Paulo tá. Então se tu ganhar do Tolima, tu fatura $100 mil. A que preço no brasileiro? Tem razão. Porque depois tem uma tabela dramática, como tu disseste. O São Paulo não é favorito em nenhum dos 3 jogos. Não. Nem contra o Inter, nem contra o Corinthians. Não é. Eu quero denunciar vocês por etarismo. Agora sobre Thiago Mendes no São Paulo, que história é essa de que o volante de 31 anos de idade, que quase foi parar no Flamengo na temporada passada, pode virar reforço tricolor? Pois bem, essa especulação começou por conta de torcedores que foram perguntar pro Thiago se ele não poderia pintar no São Paulo. E a resposta do jogador foi a seguinte, abre aspas, no dia que eu tiver uma proposta do nosso presidente... 3 pontinhos. Mas estou acompanhando mesmo de longe. O Thiago quis ser simpático, não fechou as portas e jogou a responsabilidade em tom de brincadeira para o presidente Júlio Casares. Muitos torcedores do São Paulo imaginaram que é uma questão de chegar lá e apresentar a proposta e fechar com o jogador. Não é esse o caso. Thiago Mendes teve uma oferta de 6 milhões de euros em julho do ano passado para jogar no Flamengo. O Flamengo ia pagar esses 6 milhões de euros ao Lyon e ainda ia pagar salários acima de R$1 milhão ao Thiago Mendes. O Thiago fez força para ser negociado, mas o Lyon não quis, em hipótese alguma, liberá-lo. Inclusive estendeu o contrato até junho de 2025, tornando o negócio, se já era difícil no ano passado, ainda mais complicado para essa temporada. Esqueçam, não há a mínima chance de o Thiago Mendes virar reforço do São Paulo, especialmente porque o São Paulo passa por todas as dificuldades financeiras. Não há grana para grandes investimentos. Podem chegar reforços na metade do ano? Podem, mas serão reforços de... qualidade duvidosa, de nível discutível, porque o São Paulo hoje não pode fazer grandes aquisições. Chegaram a perguntar toda hora, por exemplo, sobre Everton Ribeiro. Não vai ser contratado. O meia do Flamengo tem vínculo até dezembro, ganha na casa de R$1.200.000 por mês. Se pro ano que vem o Flamengo não quiser ficar com o jogador, o São Paulo pode ter alguma esperança. Para julho, chance nenhuma. Bora falar sobre uma venda no São Paulo. O tricolor imagina que terá propostas nos próximos dias, no máximo semanas, por Beraldo. Atleta que foi revelado na categoria de base, virou titular absoluto, tem apresentado excelente nível. Conversei antes de gravar esse vídeo com um dos representantes do Beraldo, e ele contou que o futebol italiano monitora já há bastante tempo o Beraldo. Primeiro, a Udinese foi quem buscou informações. Agora, conversas mais quentes com o Sassuolo, que prometeu para breve uma proposta oficial. São Paulo já deixou bem claro que não tem a mínima intenção em emprestar. Então, se quiser contratar, vai precisar trazer uma proposta em definitivo para venda. 5, 6, 7 milhões de euros, enfim. Atleta que recentemente renovou seu contrato com o São Paulo, novo vínculo só se encerra em junho de 2026. Foi formado nas categorias de base do 15 de Piracicaba, chegou para Cotia para terminar sua formação e só não esteve no Sul-Americano Sub-20 e no Mundial. Recentemente ele foi convocado para o Mundial, marcado para o fim do mês de maio, início do mês de junho, porque o São Paulo decidiu não liberar o atleta. Beraldo virou peça fundamental. Bora falar sobre o Palmeiras. Vamos ver aí, né? São Paulo praticamente, então... vai com a força quase máxima, não vai o Caleri, talvez não vá o Arboleda, acho difícil que ele vai acabar botando o Arboleda para jogar assim, porque é o que parece que eles entendem que tem a importância financeira. Aí você mataria praticamente o primeiro lugar do grupo, o São Paulo jogaria os dos 3 próximos jogos da Sul-Americana em casa, né? Veremos como vai ser o jogo aí. E depois aí paradas duríssimas do brasileiro, Inter, Fortaleza e Corinthians, sendo 2 desses 3 jogos fora de casa. Rapaz... a vida do São Paulo vai ser fácil não. E ainda hoje a gente vai acabar sabendo também quem será o time que jogará contra o São Paulo pelas oitavas da Copa do Brasil. E ó, vai ser PD, não se engane. Então é isso, o São Paulo aí que saiu de Curitiba foi direto para a Colômbia. E vamos ver o que vai dar. O Tolima que também trocou de técnico assim como o São Paulo. Em tese... na teoria o São Paulo é melhor, mas aí você tem a questão de jogar fora de casa e que o São Paulo ainda não está redondo com o Dorival. Mas pelo menos tem sido eficiente ainda, não perdeu o Dorival Júnior no comando do São Paulo Futebol Clube. Com relação à questão de Beraldo, é o que eu falei, Beraldo, Nestor, Paulo Maia, o Wellington se não tivesse machucado, esses são os nomes da vez, Natan são os nomes da vez para serem negociados no meio do ano, a verdade é essa. Se vier com mais 7 milhões de euros, já vai. Se vier mais, então vai rápido. E vai vir, né? No caso do Beraldo vai vir. O futebol italiano já foi falado o Udinese, agora Sassuolo. Não vai ter jeito. Zagueiro jovem, erra ainda muito na saída de bola, que é forçar passe. Não é um zagueiro tão rápido, mas é um bom zagueiro. Tanto é que já dominou a titularidade.
Ainda bem que o Diego Costa está voltando, você tem o Arboleda, fica desfalcado. Esperamos que o Bellingham também consiga se tornar um novo Beraldo, porque contar com o Alan Franco como reserva direto é tenso. E sem contar também que a janela vai abrir e depois do fim de semana ingrato com o Lucas Moura, que deu o passe praticamente do quarto gol do Liverpool, gol da vitória do clássico entre Liverpool e Tottenham, o nome volta a ser fortemente cogitado. Para tentar trazer o Lucas tem que ser agora, não adianta trazer com 34, 35. Não é o melhor momento do jogador, mas a nível de futebol brasileiro é claro que ele ainda é superior. Só você ver, por exemplo, o Tiquinho Soares, que veio da Europa aí e tá deitando e rolando no Botafogo, né? Ainda mais seria um baita reforço, alguém que tem o drible, alguém que também tem a qualidade da criação, características que o São Paulo hoje não tem no grupo, né? Então veremos, vamos aguardar aí. Logo a janela estará se abrindo e aí a gente vai começar a saber aí as novidades. O bafafá que tem sido dito é que o Dorival Júnior quer 2 pontas e um meio de criação, então, mas que seriam 4 reforços pedidos da diretoria. E quando o Dorival Júnior veio na passagem anterior, após o Rogério Ceni, veio uma penca de reforços, entre eles o Hernandes, né? Não sei se vocês estão lembrados disso. Então é isso, pessoal. O São Paulo aí, que vai ter hoje o confronto da Sula, vai saber qual será o confronto da Copa do Brasil e depois 3 paradas duríssimas pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal. Esse é o secundário Mazorra SPFC+. Se inscrever no canal, ativar o sininho e se puder deixar aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, um ótimo jogo a todos, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.